Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para fazermos a resolução de algumas questões referentes aos conteúdos que já foram explicados nas aulas anteriores, certo? Então vamos lá. Vamos analisar aqui a primeira questão que aparece para nós, que diz o seguinte: analise as frases seguintes e identifique as que também são orações. Então, olha só, a questão nos deu dois comandos. Então, você, como candidato, precisa obedecer esses dois comandos, fazendo um por vez, para que você não se atrapalhe e certamente acerte a questão, tá? Nós temos letras de A a F e com isso nós precisamos analisá-las todas, tá? Vamos lá partir para a letra A. Parabéns por tudo. Opa, e aí? Eu analisei o que a questão me pediu? Vamos lá. Ele pediu para analisar, nós já estamos fazendo, e depois ele pediu para identificar as que são orações. Primeira coisa que o candidato deveria lembrar, o que é uma oração? A oração é aquela frase que contém verbo em sua estrutura. Nós não podemos pensar em oração sem pensar em verbo e locução verbal. Então vamos lá verificar quais das opções tem verbo ou não, tá? Letra A, parabéns por tudo. Tem verbo? Não. Então não é uma oração. Letra A está descartada. É uma frase nominal, tá? Letra B, que comportamento agressivo. Você é de casa. Encontrou algum verbo na estrutura? Não. Também não tem verbo. Letra B também é uma frase nominal. Vamos partir para C? Será que ele vem hoje? E aí, tem verbo? Tem. Se há verbo, eu trato de oração, tá? Então, podem marcar aí a letra C, que em sua composição há verbo. Letra D, eu quero. E aí, tem verbo? Sim, o verbo quero. Então, marca também a letra D, é uma oração, tá? Professor, por que é uma oração? Porque só tem um verbo, tá? A quantidade de verbos, lembrem-se que determina a quantidade de orações. Agora, por favor. Na composição não há verbo, portanto, eu estou falando de uma frase nominal, tá? Sem a presença do verbo na sua estrutura. F, nem pense nisso. E aí, você de casa, tem verbo? Tem. Verbo, pense. Então, tem uma oração. Então, se fosse para marcar letra C, D e F, tá? Você de casa, acertou? Pois vamos partir para a segunda questão. Indique por quantas orações são formados os seguintes períodos. Na segunda questão, é uma questão mais complexa, porque ela vai cobrar o conceito e a aplicabilidade de oração e vai cobrar o conceito e a aplicabilidade de período, tá? Mas vamos analisar. A oração eu já falei o que é, e período é a composição de orações. Nós não podemos falar também de período sem falar de verbo, sem falar de oração. Só que tem um detalhe, a quantidade de verbos, tá? Vai aí nos nortear para a classificação de período simples e período composto, tá? Período simples, quando tem a presença apenas de um verbo ou locução verbal, conhecido como oração absoluta. Período composto, dois verbos ou mais, ou duas locuções verbais ou mais, ou simplesmente pode haver aí a mistura entre verbo e locução verbal, tá? Letra A, eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. A quantidade de verbo determina a quantidade de oração. Li, reli, entendi. Eu tenho 3 orações na letra A, tá? Então pode marcar aí você de casa. Letra B. Na semana passada fomos ver o filme do Batman. E aí? Na semana passada, fomos ver. Será que são 2 verbos? Não, é uma locução verbal, tá? Fomos ver, tá junto, locução verbal, tem valor apenas de um verbo. Portanto, eu tenho apenas uma oração, tá? Letra C. A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. E aí?
pediu, ouviram. Eu tenho dois verbos, portanto, eu tenho duas orações na construção do período, tá? Letra D. A minha vizinha me emprestou esse livro. Quantos verbos eu tenho? Dê um palpite você aí de casa, ó. Emprestou. Portanto, eu tenho uma oração simplesmente. Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. Vamos fazer a contagem dos verbos? Desejo, concretize, seja. Eu tenho 3 verbos, portanto, eu tenho 3 orações, tá? Acharam tranquilo? Vamos partir para a terceira questão. De acordo com a quantidade de orações identificadas, ou seja, nós fizemos a contagem dos verbos, na questão anterior, que é a questão 2, classifique os períodos acima em simples ou composto. Vamos lá. Retomar aqui a segunda, para responder a terceira. Letra A, simples ou composto? Simples, eu já expliquei o conceito, e composto também. Como eu tenho a presença de 3 verbos, eu tenho um período composto na letra A, tá? Na letra B, eu tenho período simples, apesar de ser locução verbal. O valor que a gramática estabelece é apenas de um verbo. Na letra C, eu tenho 2 verbos, portanto, eu tenho período composto. Na letra D, eu tenho um verbo, portanto, eu tenho período simples. E na letra E, eu tenho 3 verbos, portanto, eu tenho um período composto, tá? Você aí precisa estar ciente de todos os conceitos e de todas as aplicações que fazem, porque nós vamos precisar bastante disso para as aulas que virão, tá? Vamos passar para a quarta questão, que é de marcar. Olha que interessante. Sobre o trecho, é correto afirmar que... Então, a questão já disse que quer a opção correta. Você, como candidato, precisa estar atento a esses detalhes. Vamos observar a estrutura. O tempo voa. Cabe a você ser o piloto. Vamos analisar todas as opções para saber qual está correta. Diante das opções que nós temos, das 5, 4 estão erradas e uma está correta. Vamos lá descobrir qual é a correta. Letra A. Trata-se de um período, mas não é uma frase. Como assim? Se eu falo que é período, logicamente vai estar englobado oração e logicamente vai estar englobado frase. Então a alternativa A está errada, portanto não é o gabarito. B. A primeira é uma oração e a segunda é um período. E aí? Você aí de casa, conseguiu? Primeira oração, ou seja, frase que tem verbo, o tempo voa. Tem verbo? Tem. Até aí o comando está correto. Cabe a você ser o piloto. Ele disse que é um período, mas ele não estabeleceu se o período era simples ou composto. Você, como candidato, precisa ser inteligente e pensar. Se eu tenho 2 verbos, o verbo cabe e o verbo ser, eu estou diante de um período composto. Mas aqui na opção ele não disse para mim se ele queria simples ou composto. Portanto, vamos julgar aí que a letra B, por enquanto, está correta. Vamos analisar as outras. C. Trata-se apenas de um período. Errado, tá? Descarta a letra C. D. As palavras voa, cabe, você e ser são verbos, portanto, indicam orações. Voa é verbo, cabe é verbo, ser é verbo. Mas você não é verbo. Ele é um pronome de tratamento, tá? Portanto, tira-se aí a letra D. Letra E, o ponto final, une a primeira oração ao período. Errado. O ponto final está estabelecendo aí a diferenciação entre as orações, tá? Portanto, o gabarito da quarta questão é a letra B. A primeira é uma oração e a segunda é um período. Primeira, segunda, tá? Em outras aulas nós aprenderemos essa divisão, como é que se estabelece. Quinta questão. Aponte a alternativa cuja frase não seja oracional. Aqui é uma pegadinha. Caiu em um vestibular muito tradicional, tá? E aí ele fez a pergunta para confundir o candidato. Ou seja,
Frase oracional é aquela frase que tem verbo, mas ele quer que você aponte aqui não seja oracional. Ou seja, ele quer uma frase nominal, tá? Ou seja, sem a presença de verbo na estrutura. Vamos lá ver a letra A. O mal com o bem se paga. Paga é verbo. Ele quer uma frase que não seja oracional. Descarta a letra A porque na estrutura tem verbo. Então, é uma frase verbal, tá? B. Devagar. Travessia de pedestres. Se devagar causa dúvida, né? Vamos partir para C? Paulo deu gargalhadas. Tem verbo, ou seja, eu já desclassifico a letra C, porque ele quer uma frase não oracional. Aqui não tem verbo na estrutura. Letra D, olhe como o céu está azul. Eu tenho verbo também. Mesmo que você não soubesse identificar na letra B, você poderia ir pela exclusão das outras letras. E com isso você chegaria à conclusão de que a letra B é o gabarito. Professor, mas devagar terminou com A. Mas lembrem-se que a gramática estabelece os verbos terminados em ar, i fazem parte, respectivamente, da primeira, segunda e terceira conjugação. Mas ele falou os verbos. Devagar não é verbo. Eu não tenho como fazer a conjugação, ó. Eu devago, não dá certo. Então, devagar terminou em A, mas não é verbo, tá? Aqui, a gramática vai tratar da questão do adjunto adverbial de modo, tá? É o modo como ele vai transitar, ok? Então, gabarito letra B, tá? Vamos para a sexta. Ver se as opções estão certas ou erradas, tá? Conforme o que aparece na frente delas. Cuidado com nossas crianças. Diz que é período simples. Para ser período simples, eu tenho que ter um verbo. Errada, tá? Porque eu não tenho verbo, então eu não posso jogar como período simples. 2. Tudo voltou ao que era antes. Diz que é período composto. A 2 está correta, ó. Voltou, era. Tenho 2 verbos, período composto. Minha mãe usa óculos, a sua não usa, diz que é período simples. A 3 está errada. Eu tenho um verbo, eu tenho 2 verbos. Professor, mas são os mesmos verbos, mas estão sendo usados em orações diferentes, apesar de uma complementar a outra, tá? Então, eu tenho 2 verbos, então está errado, não é período simples. Chuva e sol, casamento de espanhol, diz que é uma frase. Está correto. Ele não especificou se era nominal ou verbal, ele falou que era frase. Então, eu julgo como correto, tá? 5. Deus fez você para a vida. Diz que é um período simples. E está correto. Fez, tá? Então, período simples, apenas um verbo. 6. Lá vai ele para o mundo. Diz que é período simples. E aí? Só tenho vai, período simples, a 6 está correta, coloco o C. Todo casal briga um dia na vida, diz que é período composto. E aí? Período simples, eu tenho apenas um verbo, tá? Que é o verbo brigar, só que aqui ele está flexionado. 8. O menino muito educadamente se despediu. Diz que é período composto. Está errado, só tem um verbo. Despediu, tá? 9. Deus fez a lua que ilumina nossa estrada. Fez, ilumina. Período composto. Está correto, tá? 10. Os 2 eram parceiros inseparáveis. Diz que é período simples. Correto? Correto. Eu tenho apenas um verbo. Verbo eram, tá? Aqui ele está flexionado. 7. Vamos observar aqui em cima este período. A maioria das pessoas usa o Facebook diariamente, mas poucos estão conscientes das consequências. 7. É possível verificar a ocorrência de quantas frases, orações e períodos no fragmento acima? Vamos verificar quantos tem. Essa é uma questão que trouxe diversas dúvidas, tá, para os alunos na época em que ocorreu esse vestibular. E aí vamos verificar qual é a opção que vai responder quantas frases, quantas orações e quantos períodos há nessa estrutura aqui. Na letra A disse o seguinte: tem uma frase, uma oração e um período. Frase, ele não disse se era nominal ou se era verbal. Oração
é a frase que tem verbo. Se ele diz que tem uma oração, simboliza dizer que eu tenho apenas um verbo nessa estrutura aqui. Eu tenho só um verbo? Não. Eu tenho usa e eu tenho estão. Então, eu já descarto a letra A. E já descarto as opções em que tem uma oração. Então, eu descarto letra A, letra C e letra E. Professor, por que eu descarto isso tudo? Ó, uma oração, uma oração, uma oração. E aqui eu não tenho só um verbo. Eu tenho mais verbos. Portanto, não caracteriza como uma oração, tá? A resposta fica entre letra B e letra D, tá? A maioria das pessoas usa o Facebook diariamente, mas poucos estão conscientes das consequências. E aí? Gabarito aqui para analisar. Letra B e letra D. Aqui eu tenho resposta letra D, tá? Gabarito é a letra D. Uma frase, duas orações e um período, tá? 8. Qual é a única frase que possui verbo de ligação? Vamos lembrar. Verbo de ligação. Ser, estar, aparecer, continuar, permanecer, ficar. Vamos lá encontrar. Gabarito, letra B. Professor, mas é o verbo está dentro do rol do verbo ser. Só que aqui ele está flexionado. Trabalha, aliás. Trabalhava é ação, quis viajar, locução verbal, que simboliza ação também, torce em ação e insistiu ação, tá? Então, gabarito, letra B. Transforma os períodos simples em períodos compostos. Aqui rapidinho, só para vocês identificarem o que nós vamos estudar. É bom treino pela manhã, transformando em período composto. É bom que treines pela manhã. Letra B, seria conveniente o seu descanso. Seria conveniente que você descansasse. Transformei. É importante o teu comparecimento à solenidade. É importante que compareças à solenidade. Transformei em período composto, ou seja, dois verbos ou mais na estrutura. Eles têm receio de um desencontro. Eles têm receio de que haja um desencontro. Então, pessoal, aqui foi a nossa transformação em período simples para composto. Nós teremos uma aula específica disso. Espero que vocês tenham gostado da resolução das questões. Quaisquer dúvidas, estou à disposição. Acompanhe as redes sociais, a Agenda Edu, e muitíssimo obrigado. Até a próxima.